Na Europa, a primeira evidência do Homo sapiens foi em 35.000 a.C., durante a Idade Antiga. Em 476 d.C. começa a Idade Média, com a derrota do Império Romano do Ocidente, e acaba quase 1.000 anos depois, em 1456, com a derrota do Império Romano do Oriente. Durante a Idade Média, os reinos cristãos nasceram para combater os povos bárbaros. Neste mesmo período, outras grandes civilizações também se acenderam, como o Islã, nascido na Península Arábica, conseguiu se expandir em direção ao norte africano, ao Oriente Médio e ao sul europeu. O Império Mongol, nascido no Extremo Oriente, ao norte da China, conseguiu construir o império com maior extensão territorial de toda a história. E o Império Bizantino, remanescente da Antiguidade, resistiu até o ano de 1453, quando seu centro Constantinopla foi invadido e submetido pelos muçulmanos. Alguns dos conflitos internos da Europa foram a Guerra dos 100 Anos, Guerra das Rosas, as Cruzadas, Guerra de Reconquista da Península Ibérica, entre outros inúmeros conflitos. A divisão da sociedade na Idade Média era estamental, na qual o rei ficava no topo, o clero vinha logo em seguida, a nobreza embaixo e os servos na base da pirâmide. Esta foi a divisão da sociedade europeia durante o feudalismo, no período do humanismo renascentista, onde a visão teocêntrica foi substituída por uma visão antropocêntrica, onde o homem seria o centro do universo, dando fim à sociedade estamental e início à sociedade de classes. A tecnologia da Europa neste período pode ser exemplificada pelas haciendas, repartimentos, encomendas e plantation da colonização espanhola. Já os povos que habitavam a América do Norte eram índios do oeste dos Estados Unidos, conhecidos como os Peles Vermelhas, os astecas no México e os esquimós nas áreas mais frias ao Canadá, ao Alasca. As expedições espanholas foram completadas em 1542, quando Juan Rodrigues explorou a costa do Pacífico, na Califórnia. Assim, enquanto os espanhóis exploravam as baixas latitudes, outros europeus exploravam costas ao norte. No início do século XVII, franceses e bascos dominaram a atual área do Canadá. Por conseguinte, ingleses e holandeses irão focar nas regiões abaixo dos Grandes Lagos e no Mississippi, e no século XVIII os russos chegam. Com a lei do povoamento, o governo vendia as terras sem autorização dos verdadeiros donos, os povos indígenas, nos quais foram sendo combatidos e exterminados. Além das lutas entre índios e colonos, o extermínio dos povos indígenas se acentuou com a intervenção dos soldados do exército norte-americano. As sociedades das regiões do extremo norte, nordeste, sudeste e grandes planícies eram constituídas por grandes aldeias. Já as sociedades da região sudeste viviam em construções mais elaboradas, feitas de pedras e lama. Já a do noroeste vivia em grandes montanhas. A tecnologia dos povos norte-americanos predominava na agricultura, pesca e caça. Um exemplo é o que a tribo esquimós fazia para caçar ursos polares, na qual hoje a técnica que eles desenvolveram se assemelha à da tourada.